Olá pessoal, mais uma vez voltando aqui e dessa vez nós vamos resolver uma questão que foi do concurso para o ingresso à carreira do Ministério Público do Rio Grande do Sul, concurso para promotor de justiça, tá ok? E gostaria que vocês tentassem resolver essa questão aqui. Promotor, Ministério Público, de 2014, hein? Essa prova aqui foi uma prova bastante atual. E ela fala assim, que Eberton, não vou falar o nome, sobrenome desse camarada, ao adquirir mercadorias no supermercado Preço Bom, pagou as compras com um cheque subtraído do seu colega de trabalho, Renato. No caixa, apresentou-se como titular da conta corrente, preencheu a cártula e falsificou a assinatura de Renato. O atendente, seguindo o procedimento de rotina, chamou o supervisor para liberar a cártula, quando foram surpreendidos com a conduta de Eberton, que deixou o estabelecimento em desabalada corrida, sem levar as mercadorias, por presumir que sua ação teria sido descoberta. No estacionamento, o segurança do estabelecimento deteve Eberton e conduziu-o à autoridade policial. Esse caso configura, vamos lá, A. Tentativa de furto qualificado pela fraude. B. Tentativa de estelionato. C. Desistência voluntária. D. Arrependimento posterior. E E. Arrependimento eficaz. Então, faço uma pergunta para vocês. E aí? Vocês conseguem definir aqui qual foi a conduta dele? Se vocês não conseguem, então vamos falar do direito? Ok, pessoal? Então vamos lá. Vocês já viram aqui a questão, já falamos a respeito, já lemos a questão aqui e as respostas. Então agora vamos fazer uma análise da questão. Beleza? A gente tem que fazer uma análise dessa questão aqui. E fazendo essa análise a gente vai chegar à resposta. Primeiro, fala que ele pagou as compras. Pagou. Então a finalidade dele era pagar as compras, beleza? A finalidade do Eberton era pagar as compras. E como ele pagou essas compras? Com um cheque subtraído, que na verdade configura o artigo 155 do Código Penal, que é o furto, beleza? E outra conduta dele foi de apresentar-se como titular da conta corrente. Primeiro, a gente já tem um crime aqui, que é o crime de furto descrito no artigo 155 do Código Penal, correto? Mas vamos lá, vamos continuar analisando a conduta de Eberton. Ele apresentou-se como titular da conta corrente. Ele também falsificou a assinatura de Renato, do dono do cheque, seu amigo. Essas duas condutas aqui, de apresentar-se como titular e falsificar a assinatura, elas configuram o quê? Configuram o crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, que é o crime de estelionato, ok? Então vamos lá, fazer uma leitura desses dois artigos para a gente tentar entender aqui. Furto, artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, ok? Então, se ele subtraiu o cheque do seu amigo, então ele praticou um crime, que foi o crime de furto, ok? E estelionato, artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, entendeu? Ele induziu a pessoa que estava lá no caixa ao erro e tentou manter essa pessoa no erro, até assinando o cheque como se fosse o próprio, né? Então vamos lá. Nesse momento eu percebo que ele praticou dois crimes, correto? Praticou dois crimes. Vou voltar aqui, não sei se vocês conseguem entender bem. O primeiro crime que ele praticou de furto foi com o propósito, né, de obter o cheque e com a finalidade de pagar as compras, correto? O segundo crime foi o último crime, que foi o de estelionato. Mas vejam bem aqui, existe um princípio
no direito penal, que é o princípio da consunção, que é entendido também como o princípio da absorção, ok? Eu acho que quando a gente fala de princípio da absorção, fica mais claro para você, você consegue entender melhor. Então, o que acontece? Esse princípio da absorção, ele fala que um crime fim, ele absorve um crime meio. Um crime fim absorve um crime meio. Ou um crime maior pode absorver um crime menor, ou um crime menor pode absorver um crime maior. Isso depende do contexto. Mas vamos ficar com essa de que um crime fim absorve um crime meio. Como vocês podem observar aqui, existe uh, um determinado caminho que a gente percorre, que é o chamado iter criminis, que é o caminho do crime. É um caminho que se percorre até até a consumação de um crime, né? Você vai juntando todos os elementos, tudo aquilo que você vai fazendo, todo aquele caminho que você vai percorrendo até chegar à consumação de um crime. Então, nesse iter criminis, você tem aí nesse caminho do crime algumas etapas, algumas fases. Uma delas é a cogitação, depois a preparação, execução e a consumação. Salvo algumas exceções ou algumas divergências doutrinárias, né? Esses são os elementos do iter criminis, né? Esses são os elementos do caminho do crime. Então vamos lá. Esse sujeito, o nosso amigo Everton, o que ele fez? Ele subtraiu o cheque do seu amigo com a finalidade de fazer compras, correto? Então, assim, durante a preparação, né? Durante a preparação para cumprir com o seu intento, que era fazer as compras, né? Ele precisava do cheque. Entenda bem, como é que ele iria praticar o crime de estelionato, né? Se a gente for fazer uma análise assim bem ampla naquilo que ele fez, na sua conduta, até o momento em que ele fugiu, para ele praticar o crime de estelionato, que foi o fim, né? Ele precisava de alguma coisa, de algum meio. Então, qual foi o meio que ele utilizou para praticar o crime de estelionato? Foi o furto. Então, assim, o furto, nesse momento, ele é um crime meio. Corretamente, é um crime meio. Conseguem entender isso? Porque se ele não tivesse furtado aquele cheque do seu amigo, ele não teria praticado o crime de estelionato depois. Ele não furtou o cheque pura e simplesmente com o propósito de sacar esse cheque depois para conseguir um dinheiro, alguma coisa assim, não. O propósito dele era praticar o estelionato, era comprar alguma coisa, era pagar as compras que ele estava fazendo no mercado, entenda? Pensa bem a respeito disso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês também muito prático. Por exemplo, o sujeito executou um desafeto, não é, com um tiro. Ele praticou um crime de homicídio, correto? Que está lá tipificado no artigo 121, com a qualificadora ainda do disparo de arma de fogo. Mas pensa bem, ele precisava, na cabeça dele, quando ele começou a pensar, a cogitar isso, ele pensou, eu vou matar o meu desafeto. E como é que ele se preparou para isso? Ele conseguiu uma arma de fogo. Ele pegou essa arma de fogo. Então ele já praticou o primeiro crime, que foi o de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito ou permitido, correto? Só que ele pegou essa arma de fogo e foi até o seu desafeto e executou os disparos e consumou o crime de homicídio com a morte do seu desafeto, correto? Então ele percorreu todo o iter criminis. E você olha que o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo, ele está bem lá na preparação. Para ele poder matar o desafeto, dar o tiro no desafeto e consumar o crime de homicídio, ele precisava da arma de fogo. Então ele adquiriu a arma de fogo com um propósito de executar o amigo. Então foi a mesma coisa o que o Everton fez aqui nessa questão. Ele subtraiu para si a coisa alheia móvel, que era o cheque, com o propósito de pagar as compras. O propósito dele era o estelionato. Era induzir alguém ao erro ou manter essa pessoa no erro. Entenderam?
Então, assim, nesse momento, o crime fim, né? O crime fim, que era o crime de estelionato, ele absorveu o crime meio. Pensa bem, sem esse crime meio, sem essa conduta que ele cometeu antes, não seria possível o crime fim, entendeu? Conseguiu compreender? Então é assim, se o Everton não tivesse adquirido, não tivesse pego esse cheque, subtraído esse cheque, ele não teria conseguido a sua finalidade, que era pagar as compras, que na verdade foi manter a pessoa em erro, obtendo uma vantagem ilícita, que era pagar as compras. Então, assim, como naquele exemplo anterior, né, se o rapaz não tivesse adquirido essa arma de fogo, não tivesse praticado esse crime de posse ou porte de arma de fogo, ele não teria cometido o crime de homicídio. Então, entendeu? Ele precisava de um meio para a prática de um outro crime final, né? Para conseguir os seus intentos, para conseguir a sua finalidade. A sua finalidade aqui, no caso concreto do Everton, era de fazer as compras no mercado. Então vamos agora voltar para lá para a nossa questão, né? Vamos lá então agora. Se você tem o propósito de ingressar na carreira do Ministério Público e você tem intenção de participar desses concursos, essa aqui é uma boa para você. Essa é uma questão que caiu na prova do Ministério Público para o cargo de promotor, lá no Rio Grande do Sul, no ano de 2014. Se eu não me engano, foi o último concurso para o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então vamos voltar aqui, vamos lá. Vamos ler de maneira bem lenta, né? Vamos ler bem devagar. Everton, ao adquirir mercadorias no supermercado Preço Bom, pagou as compras com um cheque subtraído de seu colega de trabalho, Renato. No caixa, apresentou-se como titular da conta corrente. Preencheu a cártula e falsificou a assinatura de Renato. O atendente, seguindo o procedimento de rotina, chamou o supervisor para liberar a cártula, quando foram surpreendidos com a conduta de Everton, que deixou o estabelecimento em desabalada corrida, sem levar as mercadorias, por presumir que sua ação teria sido descoberta. No estacionamento, o segurança do estabelecimento deteve Everton e conduziu-o à autoridade policial. Então, olha só, entenda bem. Acontece que, nesse momento, eles tentam induzir você ao erro. Tentam induzir você ao erro. Quando fala que ele correu, acreditando que havia sido descoberto, ele, nesse momento, tenta induzir você tanto para o arrependimento posterior quanto para o arrependimento eficaz, embora exista uma diferença entre esses dois. Né? Ele tenta induzir você, como se ele tivesse se arrependido do que ele havia feito. Então, assim, no artigo 14, se eu não me engano, ele fala sobre a forma tentada dos crimes. Ele diz que o crime é tentado quando, após a execução, ele não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, assim, lá no artigo 14 do Código Penal, fala sobre os crimes tentados. Então, olha só. Veja bem, como é que se consuma aqui o crime de estelionato, que foi o crime fim dele? Como é que se consuma o crime de estelionato? Vamos lá. Quando ele obtém essa vantagem ilícita, correto? Se ele tivesse conseguido o seu intento, conseguido pagar as compras e sair lá do mercado, e depois fossem descobrir que ele praticou estelionato, esse estelionato ele teria sido consumado, beleza? Mas olha só, quando ele percebeu, né, que estavam chamando outras pessoas, ele acreditava que havia sido descoberto, ele correu. Então, nesse momento, o crime não se consumou, porque ele não conseguiu obter para si a vantagem ilícita, correto? Não conseguiu obter para si a vantagem ilícita. Ele correu. Então, esse crime ele não se consumou. Não se consumou. Então, na verdade, o que aconteceu aqui foi um crime tentado. Correto? Então, observe aqui. Desistência voluntária, que foi o que eles tentaram também induzir você ao erro. Ou arrependimento posterior ou arrependimento eficaz, não cabe. Não cabe, porque ele já tentou obter a vantagem, mas não conseguiu. E ele
não conseguiu por uma circunstância que foi ali a vontade dele, que foi o fato do caixa ter chamado outras pessoas para liberar. Mas naquele momento ele acreditou que havia sido descoberto. Ele não desistiu, não, ele correu para fugir. É diferente de desistir ou de se arrepender. Ele correu com o propósito de fugir. Agora vamos lá. Tentativa de furto qualificada pela fraude. Não. Se eu estou falando de furto, que é o crime meio, eu estou desconsiderando o crime fim, que foi o estelionato. Ele não praticou um crime só, ele praticou 2 crimes. Tentativa de estelionato. Agora eu já começo a pensar aqui. Bom, se eu for usar a mesma lógica da primeira análise que nós fizemos, né? Que ele praticou 2 crimes, então não poderia ter praticado só apenas o crime de furto qualificado pela fraude, eu estaria errado. Só que eu tenho que pensar o seguinte: tentativa de estelionato, ele praticou estelionato? Sim. Na modalidade tentada? Sim. Só que, na forma tentada? Sim. Só que eu não considero o crime de furto porque eu entendo, né, lá pelo princípio da absorção, que ele precisava praticar o crime de furto para consumar o crime de estelionato. Então, o crime de furto, mais uma vez, foi um crime meio para que ele pudesse praticar um crime fim, que era o crime de estelionato, beleza? Ele absorveu o crime de estelionato, ele absorveu o crime de furto. Compreenderam? Então vamos lá. Vamos ver se a gente está certo aqui. Pela nossa análise aqui, a resposta correta seria a resposta B. Tentativa de estelionato, ok? Opa, é isso aí. Letra B. Tentativa de estelionato. Já que você tem essa vibe aí, não vamos esfriar, não. Vamos propor mais uma, que inclusive é para o mesmo cargo, está na mesma prova, tá ok? Então ela está dentro do mesmo assunto, que é o princípio da consunção ou o princípio da absorção. Vou ler com vocês aqui. Jorge Santos, 18 anos, e essa aqui vai ficar fácil. Já falei a respeito dela. Jorge Santos, 18 anos, ao encontrar o revólver pertencente ao seu pai, de 18 anos, era capaz, aproveitou-se de sua ausência para deflagrar tiros contra uma placa de trânsito em frente à sua residência, em plena via pública, no bairro Imigrante, em Caxias do Sul. Os vizinhos, ao ouvirem os estampidos, chamaram a guarnição da Brigada Militar, que se deslocou até o local e prendeu Jorge Santos em flagrante. A arma apreendida era de uso permitido, tá ok? Isso é importante. Estava devidamente registrada, importante também, e apenas o pai de Jorge tinha autorização para portá-la. Assim, Jorge Santos deverá responder pelos crimes de... Vamos lá. Ele vai responder pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Vamos pensar. A arma não estava apenas na posse dele, tá ok? Não estava apenas na posse. Ele estava portando a arma, é diferente. Se ela estivesse dentro da casa dele ou de um estabelecimento comercial, estaria sob a posse dele. Mas a arma estava, ele estava portando essa arma, diferente da posse. E eu não estaria levando em consideração o segundo crime que ele cometeu, que foi o de disparo, ok? Ele cometeu um primeiro crime, depois ele cometeu um crime de disparo. Seria B, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em concurso material. Vamos lá. Será que seria? Ele cometeu 2 crimes, isso é certo, não é? Mas foi o crime de posse que ele cometeu? Não foi de posse. O de disparo de arma de fogo está correto, segundo o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. C, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido? Será que foi? Boa. Olha só, ele cometeu o crime de porte, sim. Ele estava portando, estava carregando a arma consigo quando ele fez os disparos na placa. Tá ok? Ele praticou o crime de porte, sim. Mas e o crime, o segundo crime que ele praticou, que era o crime que está no artigo 15, que era o de disparo? Será que eu não tenho que levar em consideração esse crime? Vamos lá. Delta.
porte ilegal de arma de fogo, correto, de uso permitido, correto, e disparo de arma de fogo, até aí correto. Em concurso formal? Não, não foi em concurso. Eco, disparo de arma de fogo, conforme artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Disparo. Ah, Daniel, mas eu não estou levando em consideração o crime de porte. Se eu marcar a letra E, só estou levando em consideração o crime de disparo. Pensa comigo naqueles exemplos que nós vimos anteriormente sobre o princípio da consulção ou da absorção. Que um crime fim absorve um crime meio. Como iria fazer o disparo de arma de fogo se ele não tivesse adquirido uma arma de fogo? Consegue compreender isso? É muito simples. Muito simples. Você só tem que entender o seguinte: esse primeiro crime que ele cometeu, esse primeiro crime, ele era o meio para a prática do segundo crime ou não? Se eles eram autônomos, aí não é. Aí ele pode ter agido em concurso. Mas se eles não eram autônomos, se um crime estava ligado ao outro crime, se um crime era necessário para a prática do segundo crime, aí a gente já fala do princípio da absorção, entende? Então vamos lá. Para ele disparar arma de fogo, ele precisava adquirir. Então, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ele foi absorvido pelo crime fim, que era o do disparo de arma de fogo. Tá ok? Então vamos lá. Só para verificar aqui. Opa! Letra E, conforme nós havíamos falado, tá ok? Então espero que vocês tenham compreendido. Se inscrevam no canal, coloquem seus comentários lá embaixo. Quem sabe um comentário seu pode ser o tema de uma próxima aula, tá ok? Compartilhe esse vídeo com seus amigos também, aqueles que estão também buscando os concursos nas áreas jurídicas, né? Ou nas carreiras policiais. E dá aquele like, aquele joinha também. Valeu? Te vejo na próxima. E vamos falar do direito?